Você precisa estar se esforçando para se melhorar, para corrigir suas más tendências. Né? Então, esse argumento, né, que, como eu falei, foi o argumento de Emmanuel, né, que disse Kardec podia porque ele era missionário. É o mesmo argumento que se usou no movimento espírita brasileiro para justificar por que Chico Xavier ele psicografava em casa, né? O Divaldo, ele fazia em casa, esses grandes médios, eles fizeram coisas em casa, né? Mas aí se justifica como? Não, eles são maiores, né? Eles são mais evoluídos. Então, Missionários, né, Érico? Missionários. missionários, exatamente. Então, ah, esse argumento não tem base racional no espiritismo. Tá. Bom, antes eu queria colocar os textos aqui, mas eu preciso fazer essa pergunta. Estamos falando de evocar os espíritos. Quais os benefícios da evocação para os espíritos? Então, nós falamos aqui da evocação para nós, para nos instruirmos, mantermos relação com os nossos entes. E agora, para esses espíritos, Michel e Érica, eu queria ouvir os dois. Quais os benefícios da evocação? Passo para você, Michel. Muito bom, Lauro, porque o benefício não é justamente como tu colocou, não é só para nós, é também para os evocados, né? No caso, os espíritos que são como nós, espíritos da terceira ordem, espíritos inferiores, a maioria das pessoas que conviveram conosco são que nem nós, espíritos inferiores. Nossos pais, nossos avós, nossos amigos, são pessoas que passavam pelas mesmas dificuldades que nós, limitações que nós. E a evocação ajuda no desprendimento do espírito quando ele desencarna. Olha que interessante. Então, olha que como é que quem lê a Revista Espírita, e aliás, quem não leu, deve ler as 12 revistas espíritas de Kardec. Se você não leu, você tem que parar tudo que você está lendo, fazendo sobre espiritismo e focar nisso. Nada é mais importante do que ler as 12 revistas. Então a gente vê na Revista Espírita a pessoa desencarnava, né? Aí Kardec recebia a notícia que o fulano desencarnou. Como a gente fala brincando, né? Ele não esperava o corpo esfriar. Tem momentos na Revista Espírita que não começou nem o velório. Kardec pegava o seu médium, evocava o espírito. Por quê? Isso ajuda o espírito a se desprender, porque a gente sabe que o processo da morte, isso ele vai estudar com bastante detalhe, tanto no livro dos espíritos quanto no Céu e Inferno. Segunda parte do Céu e Inferno tem a segunda parte do Céu e Inferno tem um capítulo que é o primeiro, que é um dos mais importantes da história do espiritismo, e as pessoas não leem esse capítulo. Que é o capítulo lá da passagem, né, do passamento. E Kardec vai explicar que a alma, para ela se desvincular do corpo, leva um tempo, né? É a chamada perturbação espiritual que todos passam. Todos passam. Então a evocação faz com que o espírito saia mais rápido desse estado de perturbação. Agora vocês imaginem quantas pessoas morrem em um dia. Vamos pegar no Brasil ou, se a gente quiser, na nossa cidade. De cada um. É muita gente que morre todos os dias. E muitas dessas, vamos falar agora dos espíritas. Os espíritas, a pessoa, o parente do espírita morre e o espírita não evoca. Porque a gente pensa, não, tem que deixar ele em paz. Porque se eu ficar pensando nele, eu vou atrapalhar. Ele já foi, os seres de luz já devem ter levado ele para a colônia, ele deve estar bem. E o espírito está lá precisando de ajuda. E os espíritas não evocam.
Não evoca. Os espíritas atendem qualquer espírito no centro espírita, mas a sua mãe, o seu pai, os seus parentes, os seus amigos, morreu, vai com Deus. Tá lá, tá longe, tá lá em nosso lar, lá, preso, com o Clarencio lá. E o Clarence sabe que o Clarence não deixa sair de lá, né? Tem que ter autorização. E aí tá o espírito à nossa volta, precisando de ajuda, e a evocação ajudaria esse despertar, esse desprendimento. E a pessoa não faz. Então, uma das ajudas é a questão da evocação, que a evocação ajuda é a questão da perturbação. E a outra é o próprio diálogo, né? O próprio diálogo para ajudar, para saber a situação da pessoa, saber o que ela está passando, o que ela está sentindo. E aí a gente vai descobrir que os espíritos não foram para lugar nenhum, eles estão à nossa volta. É uma dificuldade de tirar da cabeça do movimento espírita essas coisas do André Luiz. Os espíritos continuam à nossa volta, o mundo espiritual está à nossa volta, não é lá. Ah, onde é que está o meu marido? Onde é que está a minha mãe, a minha avó que desencarnou? Estão à sua volta. O mundo espiritual, e eles continuam, e eles querem conversar conosco e a gente esquece. O movimento espírita fez exatamente o oposto do que o espiritismo veio fazer. Porque a gente quebra os laços de família. Kardec tem um belo texto no Evangelho que ele diz que o espiritismo fortalece os laços de família. O movimento espírita quebrou os laços de família. Porque a pessoa desencarnou, parece aquela brincadeira do casal que era até que a morte nos separe, né? Tem aquela piada aquela que o marido diz para a mulher quando ele chega do lado dela. Ela aparece e ele diz: Olha, era até que a morte nos separe. Agora aqui você vai para um lado e eu vou para o outro. O movimento espírita faz assim. Não, não, não. Tá lá no mundo espiritual, tem que deixar. Veja, pega o André Luiz é um exemplo clássico disso, né? Ele ficou, segundo relatos dele, 7 anos no umbral. Depois, quando ele é levado para o nosso lar, ele fica o livro inteiro dizendo que está morrendo de saudade dos filhos e da esposa. Mas não pode ver eles. Não pode. Então, a pessoa está proibida de conversar com os seres que ama. É como se eu te pegasse você agora, que está ouvindo. Agora, nesse momento, eu arranco você do seu contexto que você vive, levo para outro país e digo assim: você está proibida de falar com seus parentes. Você sabia que isso tem um nome? Se chama sequestro. Eu posso ser preso por fazer isso com alguém. Mas nas obras espíritas, isso é lindo. Eles narram isso com orgulho. A pessoa ela é resgatada e ela é sequestrada. O nosso lar, não, o nosso lar não é uma cidade linda, é uma prisão. As pessoas não entenderam ainda que nosso lar é uma prisão. Com carcereiros, que são os ministros. E ai de quem sair de lá. E as pessoas acham isso lindo. As pessoas acham isso lindo. Afastar as pessoas que se amam, proibir elas de se comunicarem. E as pessoas acham isso lindo. Então, esse benefício de eu continuar a relação com o ser que eu amo é uma das coisas mais consoladoras do Espiritismo. Mas isso foi destruído no movimento espírita. Esse Espiritismo que a gente está falando aqui, que é o de Kardec, ele foi destruído pelo movimento espírita. E tem nome: Emmanuel, André Luiz, Febe. E até hoje eles estão falando isso. Não pensa que é uma coisa lá dos anos 40. Se você abrir a página da FEB aí nas redes sociais, eles estão repetindo a mesma coisa. Então é uma escolha. A pessoa pode escolher se ela quer Kardec, que é libertador, ou se ela quer esse tipo de espírito. É uma questão de escolha. Agora ela não pode querer transformar em bonzinho alguém que não é.